Nos últimos dias, eu tive a alegria de poder atender ao convite para pregar no 36º aniversário da Igreja Batista de Carajás, no Pará. E eu fiquei muito feliz ao receber esse convite, mas é lógico, para poder atendê-lo, a gente teve que fazer um trabalho extra, né? Tinha 3 sermões para escrever, um estudo, algumas coisas para editar, tinha bastante trabalho. E depois de dar o estudo da quarta-feira, eu viajei então para o Pará. E pensa numa viagem, 1h15 de carro até Congonhas, depois 2 horas de espera para sair o voo, que tem que chegar com antecedência, 2 horas de voo até Brasília, mais 2 horas de voo até Marabá, depois mais 3 horas aproximadamente de carro para a gente chegar em Parauapebas, Carajás, no Pará. Então foi um caminho longo, foram dias de bastante trabalho, né? Eu estive ministrando no sábado à noite, no domingo de manhã, no domingo à noite, e o maior desafio, ou os maiores desafios, talvez tenham sido, em primeiro lugar, o calor, né? Eu voltei para São Paulo, estava 30 graus a menos aqui, então o calor lá estava bem elevado, né? E o outro desafio é o ar-condicionado, né? Todo recinto que você entra tem ar-condicionado, e foi isso que fez com que a minha voz ficasse desse jeito. Então eu não consegui ainda recuperar 100%. Se você prestou atenção em todo o percurso, trajeto da ida, depois de um tempo maravilhoso de comunhão, de edificação, de comemoração com os irmãos, conheci muitos irmãos naquele lugar, eu fiz esse trajeto de volta, mais 3 horas de carro até Marabá, espera mais 2 horas o voo sair, sai mais 2 horas de voo para Brasília, mais 2 horas de Brasília para São Paulo, para mais 1h15 de carro para chegar em casa. E aí eu cheguei em casa, dormi 1h30 e acordei para preparar o NN e ministrar no mesmo dia, na quarta-feira. E aí quando chegou na quinta-feira, amanheceu, e eu fui estudar o sermão para pregar hoje. O sermão falava sobre descanso. Aí eu falei, peraí, fechei o livro e fui descansar. Eu falei, não, eu não posso preparar um sermão sobre descanso depois de tantos dias frenéticos sem descansar. E aí então na quinta-feira eu passei o dia descansando dessa viagem. Às vezes a gente precisa ser lembrado de que nós não somos uma máquina, de que nós não somos autossuficientes, de que nós somos frágeis, de que nós somos totalmente dependentes de Deus. E é por isso, exatamente por isso, que Deus nos deu o 4º mandamento. O mandamento a respeito do sábado. E é claro, a gente ainda vai entender aqui como que o cristão se relaciona ou deve se relacionar com o sábado. Para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, do 8 ao 11. Êxodo, capítulo 20, versículo 8 ao versículo 11. Nós chegamos hoje no 4º mandamento. O texto diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem você, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Porque o Senhor fez em 6 dias os céus e a terra, o céu e a terra,
o mar e tudo o que neles há, e no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Irmãos, o quarto mandamento diz respeito à palavra hebraica Shabat, que significa sábado. E aqui eu quero fazer essa exposição, essa explicação em 3 partes. O relacionamento de Israel com o sábado, depois o relacionamento de Cristo com o sábado e depois o relacionamento do cristão hoje com o princípio do Shabat, com o princípio do descanso. Então essas 3 partes na explicação para a gente depois aplicar esse texto a nós no dia de hoje. Então, em primeiro lugar, para explicar a relação de Israel com o Shabat, com o sábado, eu quero responder 3 perguntas. A primeira: o que ordena o quarto mandamento? E diferente dos 3 primeiros mandamentos que diziam não terás, não farás, não tomarás, o quarto mandamento, ele é positivo. Ao invés de uma proibição, agora o quarto mandamento vai dizer: lembra-te. E aqui o lembra-te tem 2 sentidos para o judeu. Em primeiro lugar, lembrar no sentido de não esquecer de praticar o descanso sabático. E o segundo sentido é lembrar no sentido de recordar que esse princípio foi estabelecido antes da lei no livro de Gênesis. Na criação foi onde Deus estabeleceu o descanso sabático, ainda antes da lei. No texto de Gênesis 2, versículos 2 e 3, nós vemos isso. Olha só o que diz o texto. No 7º dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia, ele descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o 7º dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. Então, o sábado foi primeiramente abençoado e santificado por Deus, que por sua vez ordenou que o seu povo também santificasse o dia do sábado. Santificar o sábado significa separá-lo, consagrá-lo e tratá-lo de maneira diferente dos outros 6 dias da semana. Então essa é a primeira pergunta respondida. O que ordena o quarto mandamento? Ele ordena que o sábado seja separado dos demais dias. A segunda pergunta: como Israel deveria separar o sábado? Eu quero falar de 2 maneiras aqui. A primeira, através do descanso. Porque o texto está dizendo aqui: 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas o 7º é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. E o mandamento é categórico em afirmar aqui: nem tu, quer dizer, dê descanso a si mesmo, nem teus filhos, quer dizer, dê descanso à sua família, nem os teus servos, ou seja, dê descanso aos teus funcionários, nem os teus animais, isto é, dê descanso aos seus animais. E é interessante aqui que a gente está falando de uma sociedade agrária. Então os animais é que faziam um trabalho pesado. E é interessante que o texto está falando para dar descanso até para os animais. E nem os estrangeiros, quer dizer, dê descanso ao estrangeiro que vive com você. Nisso nós vemos que Deus se importava com o judeu, com a família dele, com os funcionários dele, com os animais dele e com os estrangeiros que viviam com ele. Deus se importava com cada uma dessas pessoas. E se a gente estudar um pouco mais a lei de Moisés, a gente vai perceber que tinha leis que era até para o descanso da terra. É uma coisa linda como Deus se importa com o descanso. E além disso, além do descanso, o sábado deveria ser separado também através da adoração comunitária. Nós vemos isso em Levítico, capítulo 23, versículos 2 e 3. Olha o que esse texto diz. Fala aos israelitas: estas são as festas fixas do Senhor, que proclamareis como assembleias santas. 6 dias trabalhará, mas o 7º dia é o sábado de descanso solene,
uma Assembleia Santa. Ou seja, ainda antes que a Igreja de Deus existisse, o próprio povo de Israel se reunia semanalmente para adoração corporativa, para adoração comunitária. Então, o sábado tinha esses dois sentidos: descanso e adoração. E aqui eu respondo a terceira pergunta: qual a razão do quarto mandamento? Eu vou trazer aqui algumas razões. A primeira razão do quarto mandamento é que o sábado pertence ao Senhor. O texto diz: o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Isso não significa que os outros dias não pertenciam a Deus, mas significa que esse dia deveria ser separado dentre os outros para uma maior devoção ao nome de Yahvé. A segunda razão do quarto mandamento é o padrão criacional. O texto diz no versículo 11: porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e no sétimo dia descansou. Então, o padrão que Deus estabeleceu na criação era o motivo pelo qual Israel deveria fazer isso. Uma terceira razão do quarto mandamento é a redenção de Israel, o fato de Deus ter com mão forte tirado Israel do Egito. Nós vemos em Deuteronômio 5,15, dizendo o seguinte: lembra-te de que foste escravo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte, com o braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Então a redenção também era o motivo. E o último motivo que eu trago aqui, a última razão para o quarto mandamento, é que esse povo estava em aliança com Deus. E é o último texto que eu leio aqui, Êxodo 31, 15 a 17 diz: durante 6 dias trabalhará, mas o sétimo dia será o sábado de descanso solene, santo ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no dia de sábado, olha só, certamente será morto. Os israelitas guardarão o sábado, celebrando-o através das suas gerações como aliança perpétua. Será um sinal entre mim e os israelitas para sempre, porque o Senhor fez o céu e a terra em 6 dias, e no sétimo dia descansou e tomou alento. Está dizendo aqui no texto: será um sinal entre mim e os israelitas. Então o sábado também era um sinal de aliança. O sábado era por causa da redenção. O sábado era por causa do padrão criacional. E o sábado pertencia ao Senhor. Por isso ele deveria ser guardado pelos judeus. Então, resumindo o quarto mandamento, tudo que eu respondi nessas 3 perguntas sobre o Shabat. O significado: Israel deveria santificar e separar o sábado. Para quê? Qual o propósito? Para o descanso e para a adoração comunitária. E por quais razões? Porque ele é o Senhor, por causa do padrão criacional, por causa da redenção de Israel e por causa da aliança. E aqui, por fim, esse mandamento ele é mais importante do que os outros. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas a ele são dedicados 4 versículos. Geralmente os mandamentos são curtos, mas o mandamento sobre o sábado tem 4 versículos. Ele é mencionado mais do que todos os outros. O próprio Antigo Testamento menciona esse mandamento 100 vezes. O Pentateuco menciona 11 vezes. Ele é o mais mencionado. É o único dia, além do dia da expiação, em que não deveria ser feito trabalho algum. E além disso, esse é o único mandamento que Deus deu a Israel antes de dar a tábua dos 10 mandamentos. Porque se você abrir em Êxodo capítulo 16, você vai perceber que Deus deu uma ordem ao povo para, quando chovesse o pão do céu no deserto, eles saírem para colher, mas na sexta-feira eles deveriam colher o dobro e não colher no sábado, sabe? E essa atitude de não sair para colher no sábado era uma atitude de confiar em Deus. De confiar que mesmo que não caísse pão no sábado, o Senhor ia suprir as necessidades do povo. Essa é a questão aqui. Então esse mandamento do sábado, ele é dado para o próprio Israel ainda antes dos 10 mandamentos, mostrando que ele tem um destaque dentre os 10 mandamentos. Então esse é o resumo aqui da relação de Israel com o Shabat, com o sábado. E aí eu passo para a segunda parte que eu falei,
Jesus e o Shabá, Jesus e o sábado. Como foi a relação de Jesus com o sábado? Jesus nunca violou o quarto mandamento, mas Jesus resistiu fortemente à forma como ele estava sendo interpretado pelos fariseus e doutores da lei. Se nós observarmos no Novo Testamento, Jesus vai nos ensinar algumas coisas sobre o sábado. A primeira é que no sábado é permitido satisfazer as nossas necessidades. Sabe por quê? Uma certa vez eles estavam passando pelos campos de cereais, e aí os discípulos pegaram espigas para comer, e os fariseus brotaram do chão ali e começaram: olha lá, estão pegando espigas para comer no sábado. E eles começaram ali a acusar os discípulos de Jesus. Mas aí Jesus, em Marcos capítulo 2, 25 a 26, ele diz assim para os fariseus: vocês nunca leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam em necessidade, com fome? Como ele entrou na casa do sumo sacerdote Abiatar e comeu dos pães consagrados, dos quais apenas os sacerdotes tinham permissão para comer, e deu também aos seus companheiros, e prosseguiu: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Mas a religião opressora ali do primeiro século, a religião dos fariseus, fazia com que o homem se tornasse escravo do sábado, ao invés de ser abençoado pelo sábado. E aí Jesus tem que falar: ei, o sábado foi feito por causa do homem, não é o contrário. Então não se tornem escravos do sábado. É permitido satisfazer as próprias necessidades no sábado. Um outro exemplo de Jesus, ele diz que no sábado é permitido praticar o bem. Quando Jesus cura no sábado dentro da sinagoga, um homem que tinha a mão atrofiada, ele diz: quem de vós é um homem que, se tiver uma só ovelha e num sábado ela cair no buraco, não pegará e tirará de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Ele diz: portanto, é permitido fazer o bem no sábado. E Jesus também estava sendo julgado na sinagoga por livrar um homem que tinha a mão atrofiada. Por isso que ele disse: é permitido fazer o bem no sábado. E o terceiro exemplo que eu trago aqui, nesse terceiro exemplo, Jesus nos ensina que no sábado é permitido exercer misericórdia. Porque também dentro de uma sinagoga, quando Jesus ele cura uma mulher encurvada, ele diz: hipócritas, no sábado cada um de vocês não desprende da estrebaria o seu boi ou jumento para levar para beber água. E esta filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não devia ser solta dessa prisão no dia de sábado? E aí, por que Jesus faz todas essas referências ao sábado? Que no sábado é permitido satisfazer as necessidades, que no sábado é permitido praticar o bem, que no sábado é permitido exercer misericórdia. Porque ele vai dizer: eu sou o Senhor do sábado. Ele é o Senhor do sábado. Ele é o dono do descanso. E é ele quem promove também o descanso. Essa é a relação de Jesus com o sábado. E agora a gente chega na relação do cristão com o Shabá, com o sábado. E aqui é importante nós entendermos que o sábado se encaixa nas 3 categorias da lei. Lembra que nós temos dito na série que existe a lei civil, a lei cerimonial e a lei moral? Por incrível que pareça, o sábado é lei civil, o sábado é também lei cerimonial e o sábado é também lei moral. Agora olha só, como lei civil, o sábado dizia respeito exclusivamente ao povo de Israel. Como lei cerimonial, o sábado era uma sombra da realidade que é Cristo. Mas como lei moral, o princípio do dia de descanso, que aparece lá na criação, ele é permanente para nós. Esse princípio é permanente. O pastor Fernando Angelim vai dizer o seguinte: o aspecto civil do mandamento expirou, o aspecto cerimonial cumpriu-se em Cristo, mas o aspecto moral vigora, ele continua sendo válido. Só que a pergunta é: como que o princípio do sábado é válido para o cristão hoje? Eu devo me tornar adventista?
Eu devo parar de trabalhar no sábado? Eu devo guardar o sábado? E agora? Bom, depois que Cristo ressuscitou, no primeiro dia da semana, houve uma substituição do sábado judaico pelo domingo cristão. Esse é agora chamado Dia do Senhor. E aqui algumas evidências. A ressurreição de Jesus aconteceu no domingo. O Cristo ressurreto apareceu e esteve com os discípulos no domingo. O Pentecoste, em Atos 2, acontece no domingo. Os primeiros cristãos, então, eles passam a se reunir não mais no sábado, mas no domingo. E Apocalipse vai chamar o domingo de o dia do Senhor. Quer dizer, o princípio ainda é válido, ele ainda vigora sobre nós, ele ainda é importante para nós, mas nós não guardamos o sábado judaico, nós guardamos o domingo, que é o dia do Senhor. O Arfield vai dizer o seguinte: Cristo levou com ele o Shabat, a sepultura, e da sepultura trouxe com ele o dia do Senhor na manhã da ressurreição. É isso que nós precisamos entender aqui hoje. Que da mesma forma que Deus esperava que o judeu guardasse o sábado, hoje Deus espera que a gente separe de forma especial o domingo. E aqui eu começo a aplicar, trago aqui a primeira aplicação. O domingo é um dia de descanso. E essa mensagem, em primeiro lugar, é para você que é um workaholic. Você sabe o que é um workaholic? É um viciado em trabalho. É você que se tornou uma grande engrenagem do sistema capitalista. É você que trabalha de domingo a domingo, faz hora extra, vende as férias, que resolve trabalhar nos dias de folga porque fica ansioso, porque de repente fica com medo. Não, eu preciso acumular alguma coisa aqui, porque vai saber o que vai ser amanhã do nosso Brasil. Essa palavra é para você que preenche todas as horas vagas com estudo por medo do futuro. Não, eu preciso estudar, eu preciso fazer acontecer na minha vida. Tudo bem, isso não é ruim, mas se isso for elevado ao extremo, isso é ruim. Isso chega a ser idólatra, isso chega a ser uma desconfiança de Deus, entende? Domingo é um dia para o descanso. E às vezes a gente está tão frenético na nossa vida, fazendo um monte de coisa, que a gente não consegue nem parar para pensar em quem a gente está se tornando. Sabe? Essa palavra é para você que muitas vezes, como eu, acha que tudo depende de você, que tudo está nas nossas mãos, que nós temos controle sobre tudo. Amanhã iremos a tal cidade, ali compraremos e lucraremos. O homem gosta de achar que tem o controle das coisas, como diz ali o livro de Tiago. Mas através dessa palavra o Senhor vem nos lembrar que nós não somos Deus, que nós não somos uma máquina, que nós não temos o controle da história nas nossas mãos, que a gente pode trabalhar e deve, mas o nosso trabalho é uma forma de se identificar com Jesus, que disse: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho, mas não um substituto para a confiança que nós precisamos ter nele e somente nele. E Deus se importa tanto que Ele preparou um dia de descanso para o seu povo. Deus preparou um domingo para você, para mim, para nós descansarmos, sabe? Para não permitir que a frenética dos outros 6 dias invadam esse dia. É um dia em que as preocupações dos 6 dias não tem poder sobre nós. Deus preparou esse dia para nós, só que muitas vezes nós desprezamos esse presente divino, passamos a confiar mais em nós mesmos, em nosso trabalho e na força do que nós fazemos. E aqui é inevitável não citar novamente o Salmo 127, 1 e 2, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, envolve o vigia o sentinela. Olha o que o texto diz: inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão das dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Isso aqui não é uma apologia à preguiça, isso aqui é uma apologia à confiança no eterno. Sabe, às vezes a gente vive uma vida, eu vou acordar mais cedo e eu vou dormir mais tarde, eu vou acordar mais cedo e eu vou dormir mais tarde. Não, eu quero que minha vida aconteça mais rápido, que as coisas se acelerem, que eu alcance meus objetivos. Mas Jesus disse que nenhum de nós pode acrescentar uma hora à nossa vida. Nós não sabemos nem o que vai acontecer com a gente. A gente pode sair desse culto e no meio da semana um de nós não estarmos mais aqui. E às vezes a gente se preocupa tanto: eu vou acordar mais cedo, eu vou dormir mais tarde, eu vou trabalhar um pouco mais, eu vou correr um pouco mais, eu vou vender os meus domingos, eu vou vender minhas férias, eu vou fazer hora extra, eu vou... Mas Deus preparou o domingo para que a gente respire como uma pausa. E Ele fez isso não só para a glória dEle, mas também para o nosso bem-estar. Gente, você consegue pensar nisso? Deus estava preocupado com o descanso do animal judeu. E Ele também dá atenção e quer dar atenção ao nosso descanso. Por isso é muito sério. Nós precisamos descansar e reconhecer que Deus é o verdadeiro provedor e sustentador das nossas vidas. Só é capaz de descansar quem acredita que Deus não vai parar de trabalhar. E Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti, que agisse em favor daquele que nele espera, que trabalhe em favor daquele que nele espera. Então, sabe, às vezes a gente é como os judeus. Deus falou: na sexta colhe pão para 2 dias e no sábado descansa. Mas a gente quer adiantar a nossa vida. A gente quer sair no dia que não é para sair para colher pão. Mas esse princípio foi estabelecido ainda antes da lei. O desejo de Deus, amados, é que no dia do Senhor a gente descanse. Então aqui a aplicação é simples: para, descansa, dedica tempo a um sono reparador, faz uma caminhada, vai a um parque. A gente precisa dessa pausa para recuperar nossas energias. E eu quero emendar a viagem lá para o Pará com estudo, com pregação. Minha voz não queria voltar. Ontem de manhã eu achei, não vai dar para pregar não. Eu estava pensando nisso, mas a graça de Deus voltou um pouquinho hoje. Mas sai daqui pensando isso. Deus, de propósito, Ele estabeleceu na lei dele, tanto para Israel, quanto para nós na lei do amor, um dia para o descanso. Não parar é pecado. É desconfiança dele. É falta de confiança nele, de que ele está trabalhando. Então, em primeiro lugar, o domingo é um dia de descanso. Em segundo lugar, o domingo é um dia de adoração. E aqui a gente precisa tomar cuidado para não praticarmos apenas o descanso, deixando de lado a adoração comunitária, a igreja local. Infelizmente, muitas pessoas fazem isso, né? Elas usam o domingo apenas para dormir, praticar lazer, entretenimento, mas não como dia de adoração. Isso tem se tornado algo bastante comum. E aí, então, elas esquecem que é o dia do Senhor. Mas o mandamento vai dizer: lembra. Sabe, chega no sábado à noite, amarra um laço no dedo. Usa o método antigo, põe o celular para despertar, põe algo que te avise todo domingo de manhã, coloca lá no seu celular, sei lá, 6 horas da manhã, não sei que hora você acorda, 8, 7, mas coloca lá: hoje é dia do Senhor,
Porque o mandamento diz, lembra, não esquece, o dia não é nosso, o dia é do Senhor. A gente precisa descansar, mas a gente também precisa adorar. Descansar sem adorar não faz o dia do Senhor da forma completa, da forma que Ele espera, sabe? E talvez você entre naquele argumento e fale assim, não, mas todo dia é dia do Senhor. Quem faz isso não guarda dia nenhum, não separa dia nenhum. O que você ia achar, você que é mãe, chega no dia das mães e seu filho não vai na sua casa, e ele fala, todo dia é dia das mães. Você que é pai, se o seu filho dissesse para você, não, eu não fui aí na sua casa hoje, pai, no dia dos pais, porque todo dia é dia dos pais. O que ofende mais a gente quando alguém esquece o nosso aniversário? As pessoas que a gente ama esquecem o nosso aniversário. A gente fica bravo, dependendo. Nem todo mundo, mas tem gente que fica bravo. E, gente, a gente esquece que domingo é dia do Senhor. Quando você está fazendo aniversário de casado e o seu cônjuge esquece, você não faz um jogo duro com ele? Gente, Deus, Ele quer ser o primeiro nas nossas vidas, mas Ele quer ser o primeiro na nossa semana. E às vezes a gente fala, Senhor, Tu és o Rei da minha vida, Tu és o Senhor da minha vida. E às vezes Ele não está sendo nem a prioridade da nossa semana, porque a gente troca Ele por qualquer coisa que tiver no domingo. Ah, eu vou ficar em casa, está frio, está calor, sei lá, está nevando, sei lá, está passando jogo, sei lá, não estou afim, sei lá, tem uma coisa mais importante para fazer. Ah, vou visitar alguém. Entende? É dia do Senhor, e o mandamento fala, lembra, lembra, lembra. É todo começo de semana, é todo primeiro domingo, é a primícia, é o primeiro dia. Se o Senhor é o Senhor das nossas vidas, nós vamos dizer, esse dia é do Senhor, não que os outros não sejam, mas esse dia eu vou separar, não só para descansar, mas também para adorar comunitariamente, para adorar com os meus irmãos. Era assim em Israel, deve ser assim na igreja hoje. Por que a gente despreza tanto o domingo? Ah, tá sol, vou para outro lugar. Cultua e depois você vai, descansar, e depois você vai para o parque, depois você... Sabe, é um dia de descanso, mas é um dia de adoração. Mas não é um dia de descanso sem adoração, não pode ser. E a adoração aqui, no sentido do texto, é comunitária. Não é uma adoração sozinho, não é uma adoração online, não é uma adoração separada do corpo, não é uma adoração de um membro necrosado longe da igreja. Isso não é ser membro da igreja. Ser membro da igreja é estar junto com a igreja, fazendo parte do corpo, em funcionamento com o corpo. O corpo bem ajustado, ligado, unido, vivendo em amor. Quase que eu cantei a música toda. É isso. Faltar no culto não pode ser uma coisa tão normal na nossa vida. Gente, eu louvo ao Senhor porque meu pai me ensinou isso. Eu perdi meu pai com 12 anos, mas uma semente que ele deixou para mim é o seguinte: você falta no culto quando está doente e quando não tem jeito mesmo, aconteceu alguma coisa que não dava para ir. Eu louvo ao Senhor porque meu pai me ensinou isso. E a gente precisa voltar a isso. As pessoas hoje, eu não estou falando daqui, eu estou falando no geral, elas abandonam a congregação por semanas, por meses, e depois aparece como se não tivesse acontecido nada. Mas olha só, Hebreus 10, 25, é pecado abandonar a congregação. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vocês percebem que o dia se aproxima. Sabe, é muito fácil a gente cair de novo na vida conforme esse mundo vive, individualista, autocentrada, pensando somente em si mesmo, nos próprios interesses. Mas corpo de Cristo é essa coisa do uns aos outros, é essa coisa a gente precisa adorar junto, a gente precisa amar uns aos outros, exortar uns aos outros, admoestar uns aos outros.
E aí a gente teve o fenômeno da pandemia, as igrejas online acabaram quebrando um galho por um tempo, mas agora elas estão servindo de muleta para muitas pessoas que desejam viver uma vida supostamente cristã separada do corpo. Isso não existe. Autocentrado, indiferente à comunidade. Pior, as pessoas se afastam do meio de graça. Se afastam dos meios de graça, que é a Bíblia, a oração e a comunhão. E aí elas estão fracas. Elas não estão lendo a Bíblia, elas não estão orando, elas não estão comungando. E aí quando se sentem fracas, elas entram na igreja e não sentem nada e dizem assim: nossa, essa igreja está muito ruim porque eu não estou sentindo nada. Mas quando a gente diz que a igreja é ruim, a gente tem que lembrar que a igreja somos nós, então tem algo errado com a gente, na verdade. E engraçado que se olhar para a Bíblia não diz que você tem que sentir, a Bíblia diz que você precisa crer que Ele está aqui, que quando o corpo de Cristo está reunido em nome dEle, adorando o nome dEle, Ele está presente. E se isso não for suficiente, nada vai ser. Se a palavra de Deus pregada não for suficiente, nada vai ser. A gente sempre vai ter uma desculpa para colocar Deus em outro lugar nas nossas vidas. Ah, porque o pastor é ruim, porque a igreja é ruim, porque o som é ruim, porque o espaço é ruim, porque o clima é ruim. Gente, o Senhor está presente aqui. Amém. O Senhor está presente. E se o Senhor está presente, se a palavra está sendo pregada, o que mais que a gente precisa? A gente precisa da voz dEle, a gente precisa da fé naquele Deus que é invisível, mas que nós cremos que Ele é real. Ele está presente. E às vezes a presença dEle parece que não é nada, que a gente fica indiferente a Ele. Então a gente precisa se aproximar dos meios de graça, para não ficar apontando o defeito para fora. Na sua vida pessoal, como tem sido a sua proximidade das Escrituras, do discipulado, da oração, da comunhão? Gente, não tem mágica. Os meios de graça são assim. Quem cresce na fé é quem se aproxima desses meios de graça. É através deles que a gente cresce. A gente cresce através da palavra. A gente cresce através da oração. A gente cresce através da comunhão. E aí então as pessoas começam a chegar e falar: pastor, faz algo diferente para a gente sentir ânimo. Não! A Bíblia diz em Romanos que o nosso ânimo provém das Escrituras. A gente não vai fazer nada diferente aqui. A gente não vai colocar um balão com balas para estourar e cair bala no chão e todo mundo pegar e começar a fazer espetáculo de entretenimento para as pessoas. Não, porque Jesus não chamou a gente para fazer isso. Jesus disse: vai e prega a palavra. É o que nós estamos fazendo. É o que nós cremos. Se você foi salvo em Cristo Jesus, entenda que Ele comprou a igreja com o sangue dEle, com o sangue precioso dEle, para que nós o adorássemos comunitariamente. O sacrifício de Jesus foi para eu e você estarmos aqui cultuando o nome dEle. Se isso não for suficiente, a gente vai ficar procurando igrejas que fazem espetáculos, técnicas diversas, para você se sentir impressionado. Mas o que dá vida à igreja é a palavra. Mas o que mantém a vida na igreja é a palavra. Mas o que leva ao novo nascimento é a palavra. Mas o que santifica a igreja é a palavra. Esse é o meio que Deus escolheu para agir e levar a sua igreja adiante. Então a gente precisa parar de pensar no domingo, na igreja, no dia do Senhor como um fardo, e começar a enxergar como um deleite. Quando nós estamos reunidos aqui como pedras vivas, o próprio Deus está presente. Nós somos o corpo de Cristo, a família de Deus, o templo do Espírito. Olha que coisa maravilhosa. Então a gente não pode vir aqui com uma atitude consumidora, mas com a atitude de entregar a Ele culto, por causa da redenção. O povo guardava o sábado por causa da redenção, porque Ele tirou o povo do Egito, por causa da aliança. E é o mesmo motivo nosso. Ele nos transportou do reino das trevas e nos levou para o seu reino, o reino do seu Filho amado. É a redenção. É a aliança, a nova aliança que Ele fez com o seu sangue. Para que nós pudéssemos hoje dizer como salmista, Salmo 118, 24,
Este é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Para que nós pudéssemos dizer como o salmista no Salmo 122:1, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É claro que essas paredes não são a casa do Senhor. É claro que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas a igreja reunida, as pessoas em quem Deus habita, essa é a casa do Senhor. As pedras vivas. É isso. Alegrei-me quando me disseram, eu vou na reunião dos santos, na assembleia dos santos, daqueles que o Senhor comprou com o seu sangue. Nós precisamos ter essa alegria. O salmista disse no Salmo 27:4, eu pedi ao Senhor uma coisa e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Outro texto vai dizer que mais vale um dia na presença dele do que 1000 em outro lugar. Mas às vezes a gente não vive como se fosse assim. A gente vive como se um dia em outro lugar valesse mais do que 1000 aqui dentro. Lembra do que Jesus falou para Maria? Falou para Marta, melhor. Marta está atarefada. Marta está ali, preocupada com um monte de coisas. Ela está ansiosa. E aí Jesus fala, Marta, Marta, você está preocupada com muita coisa. Mas Maria escolheu a melhor parte. E a melhor parte é estar aos pés de Jesus. Aleluia. A melhor parte é cultuar Jesus. A melhor parte é ouvir a palavra dele. A melhor parte é estar diante dele. Só fazendo um contraponto para a última aplicação. A gente também precisa tomar cuidado para não praticarmos apenas a adoração, deixando de lado o descanso. Tem muitas igrejas que têm feito uma coisa ruim, que é praticar a adoração, mas não o descanso. Então tem igrejas fazendo 5 cultos, 6 no domingo, as pessoas servindo em 5, 6 cultos. Quer dizer, aquilo que deveria ser descanso agora é cansaço. Então, o que Deus espera de nós não é descanso sem adoração e nem adoração sem descanso. O pastor Kevin DeYoung vai dizer, descansamos para que possamos estar livres para adorar a Deus. E adoramos a Deus em parte, confiando nele o suficiente para descansar. É as duas coisas. Então lembra do dia, não esquece do dia. As duas aplicações que eu trouxe até agora. O domingo é um dia de descanso. A segunda, o domingo é um dia de adoração. Terceira e última, domingo é um dia de esperança. Domingo é um dia de esperança. Porque quando Jesus veio ao mundo, ele disse, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado, ele é o nosso verdadeiro descanso. Não adianta você fazer qualquer outra coisa lá fora, porque isso não vai nos fazer completos. Não existe descanso sem a presença de Jesus. Não existe descanso longe dele. É por isso que ele também disse, vinde a mim vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, vocês que não aguentam mais, e eu vos aliviarei. Ele não disse assim, se para, eu dou um jeito nessa sua ansiedade. Ele não disse assim, talvez, se der tudo certo, eu arrumo a situação. Ele falou, não, eu vos trarei alívio. E Jesus, ele convida a todos para vir até ele. Não existe descanso sem ir até Cristo. Cristo chama você que ainda não foi salvo a confiar nele para a salvação. Ele quer te dar descanso. Não tem nada mais cansativo do que ficar tentando fazer algo para conquistar a salvação. Mas aquele que foi salvo em Cristo Jesus, ele pode descansar na obra de Cristo, sabendo que Cristo fez o que era suficiente, que o nosso maior problema, o pecado, a condenação e a morte, foi levado sobre ele, para que nós vivêssemos em liberdade, e agora em liberdade nós o cultuássemos. Deus tirou Israel do Egito para eles cultuarem a Deus no deserto, e
Deus nos tirou do reino das trevas para nós cultuarmos a Ele em toda a nossa vida até Ele voltar ou a gente morrer. Então não desanima, irmão. Não desanima. Eu não sei exatamente o porquê do seu desânimo. O desânimo pode ser diverso, por diversos motivos. Mas o Senhor continua nos chamando a adorá-lo em comunidade. Não desanima. Continua. Não para. Se parar é para descansar. Só para o descanso, mas na caminhada não para, não desiste, não para. Anima essa pessoa que está do seu lado. Não desiste, as aflições, os problemas, as dificuldades. Continua. Continua cultuando. Continua descansando nele, acreditando que ele está trabalhando. É isso. E de fato, por causa da obra de Cristo, o dia do descanso e da adoração é uma lembrança. E aqui que está a esperança. De que, como diz Hebreus 4:9, ainda resta um descanso, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Toda vez que nós paramos no domingo, nós estamos experimentando um pouco do descanso que nós viveremos na eternidade. Você que está cansado desse mundo, você que está cansado de tantas aflições, de tantos problemas, dificuldades, boletos, sei lá o que te aflige. A cada domingo que a gente para, a gente lembra que Jesus é quem conduz o seu povo para o descanso eterno. A graça de Deus nos dá essa esperança. Ele vai nos conduzir para o descanso eterno. Um lugar sem lágrimas, sem dor, sem essa fadiga, sem essa ansiedade de querer trabalhar um dia a mais, uma hora a mais, um mês a mais. A minha oração hoje é para que nós sejamos conduzidos pelo Espírito de Deus em nossos domingos. Descanso, na adoração e nessa viva esperança de que um dia Ele nos dará um descanso completo. Aqui a gente descansa e passa um pouco, a gente já cansa de novo. Aqui a gente dorme e no outro dia faz um pouco de atividades e cansa de novo. Gente, mas vai chegar um dia em que a gente não vai se cansar mais. É só o descanso da presença dEle, a presença eterna. Mas você pode ter vislumbres dessa presença, desse descanso, todos os domingos, no dia do Senhor.